Aleluia! Eu sou muito feliz, queridos, por estar aqui adorando ao Senhor. Sabe, veio algo no meu espírito, que nós precisamos, queridos, intensificar os nossos momentos de oração ao Senhor. Sabe que a oração, queridos, ela dá legalidade para que os céus interfiram aqui na terra. Deus vai poder agir aqui na terra, nos seres humanos, nas coisas, através de você, através de mim. Por isso que Ele disse que nós precisamos concordar aqui na terra, para que seja concordado no céu. Você entende isso? E Ele diz também que seja feita a vontade dEle aqui na terra como é feita no céu. Nós precisamos fazer a vontade dEle aqui. Qual é a vontade dEle, queridos? Que nós possamos como família orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Tem pessoas, queridos, que nesse momento elas não sabem nem o que dizer, não sabem nem o que pedir. Mas nós podemos nos colocar diante do Senhor em prol dessas pessoas. Nós precisamos e nós devemos nos colocar diante do Senhor por essas pessoas. Às vezes o Espírito Santo quer interceder e Ele quer te usar. Mas só que você é tão egoísta que você diz, não, agora não, eu acho que não estou com muita vontade. Esse negócio de orar em línguas eu acho que não funciona muito bem. Funciona. Queridos, a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia é a própria palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com você, falando comigo. E Ele diz que quando a gente ora em línguas, o nosso espírito é edificado. Mas nós também podemos orar em línguas, queridos, para interceder por pessoas. Porque às vezes, a maioria das vezes, quando o Espírito Santo toca em você para que você ore, às vezes você não sabe nem para quê, nem por quê, mas ore. Seja obediente, não espere sentir. E eu sei, queridos, que tem poder a intercessão, a oração. Deus já me livrou de muitas situações ruins, de muitos momentos difíceis na minha alma, com os meus sentimentos de angústia, de solidão. E eu sei, na mesma hora que eu estava sentindo aquilo, eu disse, Senhor, eu preciso que alguém interceda por mim, porque eu não consigo hoje. Queridos, e eu fui me entregando ao Senhor e dizendo, Pai, eu não sei o que dizer, Senhor, mas eu preciso de um socorro, porque o que você garante, o que você tem para mim é alegria, é paz, e eu não estou sentindo, e eu não estou percebendo essa paz, nem essa alegria, mas eu sei que ela me pertence. Queridos, e eu comecei a agradecer ao Senhor, e em poucas horas comecei a perceber algo diferente, e o ambiente vai mudando. Mas nós precisamos crer que Deus é fiel e que Ele é poderoso para fazer exatamente o que Ele disse que vai fazer, queridos. Sabe, a máscara que está em você não tem que te prender. Você não tem que se sentir preso porque a sua boca está fechada com um pano, com um tecido. O seu espírito está solto, o seu espírito tem liberdade. Os seus ouvidos, os seus sentimentos, o seu espírito está livre para orar, para interceder, para gritar, para declarar a palavra, para exercer a fé. Aleluia! Aleluia, e eu declaro sobre essa igreja, queridos, um poder sobrenatural, momentos íntimos com o Senhor de oração, momentos de intercessão. Nós vamos crescer, irmãos. Eu não falo somente em números, mas nós vamos crescer em espírito. Nós seremos reconhecidos nessa cidade como pessoas da fé, como pessoas do espírito. Talvez você possa dizer, Patrícia, mas não é bem assim. Queridos, mas o justo ele vive pela fé. O justo ele vive pela fé. Aleluia. Eu sei que esse mês nós estamos falando sobre família, sobre indivíduos, sobre pessoas, sobre eu e você que fazemos parte de uma família.
né? Eu falei isso aqui domingo à noite, enquanto eu dirigi o momento do culto. E eu volto a dizer, não tem como a família ser bem-sucedida se o indivíduo não for bem-sucedido, se você não estiver bem com você mesmo, se você não estiver bem com o Senhor, não tem como a sua família ser bem-sucedida. Você precisa se alimentar com a palavra, você precisa beber do Espírito, você precisa ter comunhão. Sabe, nessa noite eu quero ministrar um pouco para você sobre como nós podemos glorificar o Senhor na nossa família. Esse final de semana nós encerramos esse momento de falar diretamente para a família. E no finalzinho dessa mensagem nós vamos conversar um pouquinho, se Deus assim permitir, porque o culto é dele, vocês sabem, né? E é bom a gente depender do Espírito, ficar completamente dependente dele. E eu sei que o Espírito Santo, ele é muito organizado. Mas às vezes nós nos programamos, queridos, para alguma coisa, mas o Espírito Santo nos leva para outro. Mas dentro desse assunto, eu sei que o Espírito Santo, que Deus quer ministrar grandemente nos nossos corações. Sabe, eu vejo e eu percebo pessoas aqui nessa noite com o coração bem adubado, para que essa palavra desça no seu espírito e ela vá florescer. E em nome de Jesus, não vai se perder essa semente que vai ser lançada no seu coração, na sua vida. Nós precisamos glorificar ao Senhor dentro da nossa casa, na nossa família. Seja a família Oliveira, Silvia, Aranha, Araújo, na sua família. Amém? Costa, se eu for dizer aqui todo mundo. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 5, queridos, versículo 5. Quem encontrou diz amém aí. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá. Primeira Coríntios capítulo 13, eu vou ler alguns versículos, eu vou só dar a base para o que eu quero falar. E nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 13. Mas eu gosto muito do 31 do capítulo 12, que diz assim, ele vem falando sobre os dons do Espírito, mas Paulo ele fala assim, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Mas olha só o conselho que ele dá. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele está falando dos dons. Por isso que no versículo 1 ele diz, olha, mesmo que você fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que você profetize, ainda que você dê todo o seu dinheiro entre os pobres, ainda até que você queime o seu próprio corpo, se você não tiver amor, nada disso vai adiantar. E o versículo 4 ele fala algumas características do amor, e ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão as profecias. Havendo línguas, cessarão as línguas. Havendo ciência, que é sabedoria, também vai passar. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia também é incompleta.
Nós precisamos amar. Sabe, lá em Romanos, Paulo ele disse, porque eu li lá em Romanos? Porque às vezes, queridos, quando a gente se encontra dentro de alguma situação na nossa família, que a gente vê que precisa realmente do amor florescendo, a gente diz: Senhor, eu não consigo amar. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo ter paciência. Senhor, eu não consigo ser manso. Mas Paulo, lá em Romanos 5,5, ele diz que nós podemos sim amar, porque o amor já foi derramado nos nossos corações através do Espírito. Mas você lembra aquela primeira a ministração que eu ministrei anterior? Que eu falei que o fruto do Espírito é amor. E esse fruto, ele precisa ser dado no tempo oportuno. Queridos, e eu vejo e eu escuto muitos relatos de famílias, de casamentos querendo se parar. Pessoas querendo se separar porque elas não se suportam mais. Porque elas estão cansadas de amar, de ter paciência, de se doar, de ser manso. E elas dizem: ó, pastor, não consigo mais, não quero mais. Já deu. Já fiz tudo o que eu podia. Mas, queridos, a Bíblia fala, aqui mesmo em Coríntios capítulo 13, que tudo passa. A sabedoria humana vai passar. As línguas vão passar. Aqueles que profetizam também vão passar. Mas o amor, ele permanece. Queridos, e esse amor está dentro de nós. Nós precisamos, queridos, só exercer isso em fé. Nós precisamos, queridos, não precisar sentir o amor. Nós precisamos amar. E amando, a gente glorifica ao Senhor. Eu vou dar um exemplo para você entender sobre glorificar ao Senhor dentro da sua casa. Hoje mesmo a supervisora lá da escola dos meus filhos, ela mandou uma mensagem para mim, ela elogiou um dos meus filhos, ela disse: ó, fulano é muito inteligente, é estudioso, a gente percebe que ele gosta de estudar, mas hoje ela não se saiu muito bem, ela tá desligada, está fazendo as coisas de qualquer jeito. Você precisa estar mais perto dela, você precisa ficar junto, observar o que ela está fazendo. Sei, preciso mesmo. Só, queridos, que é o seguinte: se esse meu filho se sair super bem, as pessoas, ou a diretora ia dizer: não, o pai dela ou a mãe dela está fazendo um bom trabalho, não é verdade? Mas se ela se sair ruim também, eles dizem: não, esse pai, essa mãe, eu acho que não está chegando junto, não está dedicando seu tempo. Deve ser um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos. Segundo o que os meus filhos são e procedem, eu serei glorificada. Eu serei honrada diante das pessoas. Mas também, se eles não se saírem tão bem, o que é que as pessoas dizem sobre mim e sobre Ranilson? Eu acho que não souberam criar esse menino, não souberam dar uma boa educação. Não é verdade? Porque os filhos não estão sabendo nos representar. Nós seremos glorificados ou não. Da mesma forma, queridos, nós diante do Senhor. As pessoas vão ver a glória de Deus em nós quando nós procedermos bem. Quando nós fizermos a nossa lição de casa direitinho. O nome de Deus, o nome de Jesus vai ser glorificado através das nossas atitudes. E a nossa família, queridos, precisam glorificar a Deus através das nossas atitudes. Através dessas características do amor que eu li aqui para você. Através da mansidão. Queridos, nunca é demais o perdão dentro da sua casa.
Nunca é demais amar mais um pouco. Nunca é demais, queridos, ceder mais um pouco, para que haja paz, para que haja harmonia. Amém, queridos? E eu queria que você fosse para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Está vendo, queridos? Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Por isso, o 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu queria que você fosse para 1 Timóteo, vai mais à frente. 1 Timóteo capítulo 5. Primeira Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem encontrou diz amém. Quem está com frio diz amém. Quase ninguém, né? Eu estou com calor. E o versículo 8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Sabe, hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre o papel do marido, da esposa, dos filhos, da sogra, do primo, família, do neto, família. Queridos, a responsabilidade do lar não é só sobre o cabeça. A responsabilidade do lar não é só sobre a esposa, mas é da família. Cada um tem seu papel. E Paulo, queridos, ele falando aqui para Timóteo, ele foi bem duro. Ele disse: se você não cuida da sua família, você é pior do que um descrente. Olha só. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor dentro da nossa casa. Os maridos, os homens, vocês precisam ser mais mansos, mais atentos. Eu sei que no dia a dia, né, o cansaço, as coisas que tem para fazer, algumas coisas passam desapercebido, algumas atitudes, alguns gestos passam desapercebido. Mas sabe que alguns gestos, algumas palavras faz toda a diferença. E eu queria que você abrisse, estou só dando algumas bases e depois a gente vai conversar. Vai arrochar um nó, como diz lá no Nordeste. Eu queria que você fosse lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 24. Você vai encontrando, vai dizendo amém. 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo ou para a saúde. Palavras agradáveis. Essas palavras agradáveis, ela não fala só que é para o homem falar, e ela não fala só que é para a esposa falar. Ele fala de palavras, no geral, não é? Queridos, eu e Ranilson, a gente vai fazer 24 anos, 23 anos fizemos esse ano. 23 anos de casados, passamos 3 anos para casar, então nós temos 26 anos que nos conhecemos, estamos nos conhecendo. Sabe, e eu digo a você, se não fosse o Senhor,
Se nós não tivéssemos colocado em primeiro lugar o Senhor, nos 5 primeiros anos de casada a gente teria se separado. Porque quem é casado a esse tempo sabe que não é fácil. Porque são cabeças diferentes, são mundos diferentes, são objetivos diferentes às vezes, são visões diferentes de mundo. Não é verdade? E somos pessoas imperfeitas e diferentes um do outro. Mas eu digo a você, quando eu pensei em casar, e eu era bem jovem, eu tinha 17 anos quando a gente se conheceu, mas eu sabia que eu já ia casar com ele. Mas queridos, eu sempre coloquei o Senhor em primeiro lugar. Eu sempre quis que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu sempre desejei ser bênção para Ele. Consegui 100% todas as vezes? Não. Mas até hoje, queridos, o meu alvo é agradar o Senhor dentro do meu casamento, dentro da minha casa. E se o seu alvo é esse, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Porque você vai lembrar aqui de Provérbios, a palavra doce, ela traz saúde e ela traz paz para a alma. Eu preciso cuidar da minha família, porque se eu não cuidar, eu sou pior do que os descrentes. Eu preciso amar, eu sei amar, eu consigo amar, porque o amor de Deus já foi colocado no meu coração. De fato já foi derramado, queridos, em abundância. Ah, Patrícia, por que eu não consigo amar? Porque eu não consigo ter paciência, porque você precisa exercitar em fé. Ah, Patrícia, é ser muito idiota, é ser muito bobo. Não é. É você glorificar o nome do Senhor na sua vida. E eu digo a você, como a palavra diz, no tempo certo você vai produzir frutos, e no tempo certo você vai ter colheitas dessa semeadura que você está fazendo. Queridos, começa a falar aquilo que você deseja para a sua família. Eu sei que a maioria das pessoas só pensa muito em dinheiro, né? Em ter uma casa bonita, em ter aquela televisão maravilhosa. Mas existem coisas mais importantes do que isso, meus filhos. As pessoas, o ser humano, são mais importantes do que as coisas. E eu gosto de dizer lá em casa, e eu ensino os meninos: gente, é melhor vocês me tratarem bem do que me dar presente. É melhor vocês me respeitarem. É melhor você me honrar do que vocês me darem presente. Eu falo isso para Ranilson. Porque, queridos, uma televisão, se der um curto-circuito, queima. A roupa, se você passar num prego, se fura, se rasga, não é verdade? Mas as palavras que você lança para as pessoas, que você semeia, ela gera vida. Ela te tira de buracos, de solidão. Sabe, queridos, e às vezes a gente está dentro de casa, com toda a família, mas a gente continua se sentindo só. Ou nunca aconteceu com você? Mas essa pessoa que está do seu lado, ou você que está do lado dessa pessoa, você precisa glorificar o nome do Senhor, sendo guiado para ministrar uma boa palavra àquela pessoa. Tem 2 semanas que eu coloquei, a gente colocou aqueles cartõezinhos para que você levasse para sua casa e, como um gesto de amor, você escrevesse algo para alguém da sua família. Às vezes é seu filho que precisa de um elogio, de uma palavra de ânimo para que a baixa estima cresça, suba. Às vezes é o seu tio, é a sua avó que está em casa sem poder sair. É a sua sogra que está em casa sem poder sair. Queridos, somos família e precisamos exalar o bom perfume. Esse amor de Deus que está derramado em nosso coração, ele precisa florescer, atrair pessoas para Deus. Amém, queridos? Assuma o seu papel na sua casa, na sua família. Seja um exemplo. Não espere que as pessoas façam para você. Seja um exemplo para você. Desde que você seja um exemplo para as pessoas. Quantas vezes, queridos, lá em casa eu esperava que Ranilson fosse mais gentil do que eu. Que ele me entendesse. Será que esse homem não está vendo? Meu Deus do céu.
Pelo amor de Deus, fale com esse homem, Pai. E eu orava, mas Senhor, eu estou orando e as coisas não acontecem. E não muda. Misericórdia, o sangue de Cristo tem poder. Queridos, numa ministração como essa, o Espírito Santo falou comigo: por que você não muda? Por que você não é mais mansa, Patrícia? Por que você não é mais espiritual? Porque a Bíblia diz que o amor, ele não se conduz inconvenientemente. E ele não procura os seus próprios interesses. Sabe, o amor não suspeita mal. Por que você está com essa cara desse jeito? Aconteceu o quê? Alguma coisa. O que foi que houve? Não suspeita mal. Não busca os seus próprios interesses. Queridos, eu posso dar um exemplo da questão do amor em exercício. Você exercitando o amor como uma bolinha de ping-pong. Um jogo de ping-pong. Não que a vida seja um jogo. Mas quando você pega essa bolinha de ping-pong, transforma ela em amor, imagina que é o amor, e você joga para aquela pessoa, a bola vai voltar para você. Aquele amor que você está dando, você vai receber. Mas alguém tem que jogar essa bola, que seja você. Ah, Patrícia, mas eu já estou tão cansada de ceder. Queridos, quando você faz isso em amor, para glorificar a Deus, não vai ser cansaço. Cansativo não vai ser. Às vezes sim, a sua alma quer dizer que é. Às vezes, quantas vezes, querida, a minha mente diz: Patrícia, tu é muito besta. Tu trata teu marido assim, ele não está nem aí. A minha mente falando comigo mesma. Mas sabe, queridos, eu não parei de amar. Eu não parei de ser gentil. 100% não, estamos prosseguindo para o alvo. Porque todo dia nós estamos mudando, se nós quisermos mudar. Sabe, aquele amor que eu lancei na minha família, eu tenho recebido. Amém? Em honra. Às vezes até eu falo: Ana sabe, Ranilson, ele é muito exagerado. E essa semana, não sei se foi hoje, ele saiu para comprar alguma coisa aqui da igreja. Aí eu disse, vê um fone lá, porque eu amo fone de ouvido. E eu só gosto do bom. Assim que dá para ouvir todos os... tudo. Frequências. Aí eu disse: Ranilson, vê lá se tem um fone. Na mesma eu disse: não veja não, esquece. Por quê? Ele vai no mais caro, no melhor. Quando eu penso em alguma coisa. Por quê? Porque ele sempre quer dar o melhor, mesmo sem poder às vezes. Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. Ele deu uma parte dele. E a Bíblia diz que quando esse Filho desceu aqui na terra, Ele se desfez da glória que Ele tinha e se fez a nossa semelhança, por amor. Por amor. Por isso que nós podemos, queridos, amar. Você pode sim amar o seu esposo. Você pode sim amar aquela irmãzinha chata, aquela sogra irritante. Talvez aqui ninguém tenha sogra irritante, seja alguém que está em casa. Eu estou falando com o povo de casa também. Mas nós temos o nosso papel dentro da nossa casa. O nome de Jesus vai ser glorificado ou não através da sua vida. Sabe, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão querer experimentar isso que você tem, isso que você exala. Porque eu sei, queridos, que aqui na igreja é mais fácil a gente ser mais espiritual, a gente ser mais crente. O problema, o moído todo é quando a gente chega em casa. E é lá, e é sobre isso que eu estou falando com você. Glorifique o nome do Senhor na sua casa. Ceda. Aprenda, estude qual é o meu papel dentro dessa casa.
que é que eu preciso fazer para ser melhor? O que é que eu preciso fazer para que essa casa seja mais harmoniosa? O que é que eu preciso fazer, Senhor, para que haja mais paz? Lembra que eu ministrei sobre a mesa, sentar à mesa? É muito importante você sentar à mesa com a sua família. Na hora do almoço, do jantar, esqueça a TV, esqueça o celular. Não troque as pessoas por causa das coisas. Pessoas estão sendo trocadas por causa de um aparelho que pesa quase nada. Pessoas estão entrando em depressão porque outras pessoas estão dando mais atenção a um aparelho eletrônico do que aquela pessoa que lava, que passa, que faz a sua comida, que lava as suas cuecas. Não deixe o diabo influenciar a ponto de chegar a uma separação. Queridos, eu estou falando por experiência. De saber, de ouvir. Pessoas que querem se separar porque o cônjuge só pensa no celular. Sabe, queridos, e uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E lendo um pouquinho sobre a tecnologia, eu vi um psicólogo falando sobre os adolescentes. E eu vi isso na minha casa e eu falei para a Hannah, a gente precisa estar atento. As crianças, os adolescentes, eles têm perdido o sono. Porque eles passam mais tempo olhando para o celular, olhando para um tablet. E essa luz que sai daqui, desse aparelho, dessa tela, mexe com algo do seu cérebro e tira o sono. E essas crianças começam a ficar irritadas. Ver coisas. Isso aconteceu lá em casa. E é porque os meninos, eles não ficam muito tempo. E Levi, ele começou a se irritar com tudo. A gente falava, ele já se irritava. Ia perder, dormia 3 horas da manhã, sem fazer nada. Ficava na cama lutando, sozinho. Eu até falei isso para Ana uma vez. A gente ia lá, orava por ele, e ele ia dormir. Quando eu acordava um pouquinho, estava ele agitado. As coisas têm tirado a prioridade de pessoas. E você não deve deixar isso acontecer. Patrícia, mas tudo está no celular. Eu nem assisto TV, é só no celular. Mas há tempo para tudo, queridos. A hora do almoço é hora do almoço. É sagrado. É hora da mesa, é de comunhão. Amém, queridos? A hora do jantar é hora do jantar. Reserve esse tempo, é comunhão. Comece a exercitar. Se você ainda não faz, estou falando com o pessoal aqui da câmera. Se você ainda não faz isso, faça, queridos. É uma besteira, não é, eu digo a você, não é. São sementes que você vai lançar e você vai colher no tempo certo. Comece a elogiar seus filhos. Às vezes parece que eles nem gostam dos elogios, mas eles estão absorvendo. Lembre-se, é uma bola de ping-pong, você vai receber em algum tempo de volta o que você está semeando. Sabe, as coisas podem estar um caos, preta como for na sua casa, mas comece a falar a palavra, comece a profetizar dentro da sua casa, queridos. Às vezes a gente tem mais fé de orar pelos outros, às vezes a gente tem mais disposição de impor as mãos sobre os outros, mas os da nossa casa, queridos, se não fizermos assim, nós seremos piores do que os descrentes. Mas eu oro e eu declaro uma igreja em nome de Jesus sendo avivada na sua casa. Os sacerdotes se levantando como sacerdotes, mulheres virtuosas se levantando como mulheres virtuosas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Maridos assumindo o seu papel, mulheres assumindo o seu papel, filhos assumindo o seu papel. Patrícia, mas eu já casei, não tem nada a ver, não tenho que me importar. Tem que se importar. Você só tem seus filhos, você só casou porque a sua mãe e seu pai lhe gerou. E você merece, e eles merecem honra. E eles merecem o respeito.
Queridos, até hoje, com 43 anos, vou fazer 44 anos, eu ainda honro a minha mãe, melhor do que antes. A respeito mais do que antes. Porque hoje eu tenho a maturidade, eu entendo, eu dependo. Tudo que eu sou hoje é por causa dela, por causa do sacrifício, por causa da doação. E se seus filhos verem você fazendo isso com seus pais, eles vão ver você fazendo e eles vão fazer o mesmo que você. Vão sair de casa, mas vão continuar honrando você. Ah, mas meu pai é um grosseirão, meu pai não me entende. Ame. E esse amor você vai lançar para ele e aí você vai receber de volta. E o amor constrange, queridos. Aleluia. Aleluia. No começo do ano, no final e no começo desse ano, nós recebemos palavras proféticas no Brasil inteiro, em várias denominações, que seria o ano do dobro, não é verdade? Do acréscimo, do muito. Mas naturalmente o que os nossos olhos veem, o que nós podemos sentir, é o contrário, não é verdade? Mas ainda eu creio que a palavra do Senhor é verdade. E queridos, você sabe que uma semente é lançada na terra. E essa semente ela é bem adubada, irrigada. E essa semente ela vai crescer e ela vai florescer. Você planta um grão de milho, nasce um pé de milho. E nesse pé de milho várias espigas de milho. E nessas espigas de milho várias sementinhas são nascidas, né? Não é verdade? Dessa mesma forma, é tudo aquilo que você está declarando nesses dias de caos. Será um ano demais, será um ano de dobro. Eu não vou parar, eu não vou retroceder. Vai ser mais oração, vai ser mais intercessão, vai ser mais entrega. E no começo do ano eu declarei sobre essa igreja, queridos, que nós iremos ser uma igreja que vai mais profundo em Deus. E nós estamos provando disso. Eu não sei você. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingidos, querido. As notícias podem chegar, mas a minha família não vai ser atingida. Eu vou receber o dobro esse ano. Essa igreja vai participar das coisas grandiosas, queridos, na sua casa, na sua família. Letícia e Douglas, eu declaro sobre a vida de vocês, na casa de vocês, o dobro do Senhor, ainda esse ano. Ainda esse ano. E a família de vocês, eu lembro uma vez que eu profetizei, e nunca mais eu esqueço, na vida do seu filho do meio, o baterista, que ele vai glorificar o nome do Senhor. Eu nunca esqueci disso. E a Bíblia diz: enquanto houver flores, vida, a árvore vai florescer. E ainda diz mais, que mesmo que aquele galho esteja seco, mas se houver água, vai florescer. Não desistam deles, não desistam deles. Vai florescer em nome de Jesus. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio, queridos. Eu vi milagres na minha vida, na minha família. Eu vi o meu marido sendo ressuscitado, queridos. Vocês não sabem, não têm ideia do que passamos o ano passado. Ana viu um pouquinho, mas eu vi meu marido morto de várias formas, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, terrível. Uma tristeza. Ele não conseguia se mexer sozinho, eu que mexia ele. Eu virava ele, queridos, como essa garrafa aqui, não é, Ana? Ele estava na cama, eu vinha e virava ele, abanava para quente, magro. Mesmo eu virando, ele sentia dor de todas as formas. Levantar a cabeça ele não podia, eu ia lá, levantava a cabeça dele, colocava um travesseiro
Eu alimentei ele vários meses, eu dava comida na boca dele. Eu era o banheiro dele, eu era o banho dele. E eu sei que existe milagres, não porque eu vi apenas, mas porque eu acredito na palavra. Sabe, queridos, eu gosto de meditar muito naquele vale de ossos secos. A Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. E Deus falou para aquele profeta: profetiza, fala. Mas Senhor, o que é que eu vou fazer? Eles já estão sequíssimos. É como se ele dissesse: Senhor, não tem mais jeito, é loucura. Mas o Senhor disse: profetiza. E todos os dias, queridos, e quando eu via Ranilson naquela situação e olhava para os meus filhos, que eu fiz de tudo para eles não perceberem a gravidade, tudo era uma brincadeira. Assim, eu tentava deixar a casa animada, eu estava arrasada por dentro, mas eu vivo pela fé. Amém, queridos? Eu não estava fingindo, eu estava vivendo pela fé. Por incrível que pareça, muitas vezes eu cheguei aqui, eu pulava, eu dançava, eu corria. Não era um fingimento, mas eu estava percebendo a unção do Senhor na minha vida, porque a Bíblia diz que a unção, queridos, ela fortalece, ela anima, traz vida. E eu sempre me lembrava dos ossos secos. Eu dizia: Senhor, os ossos dele, você pode vivificar esse homem. E eu começo a declarar na vida dele. Eu saía daquele hospital. Quantas vezes eu saí de lá? Eurípides viu uma vez. Queridos, às vezes eu não aguentava. E eu não sou muito de chorar. Mas às vezes eu saía de lá chorando. Disse: meu Deus do céu, eu sei que é só você. E eu começava a declarar, eu dizia: Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Espírito de Ranilson está me ouvindo. E não existe separação, distância no mundo espiritual. E eu começava a ministrar o Espírito dele. E eu dizia: Espírito de Ranilson, me ouça, você não vai morrer. O Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito que habita dentro dele. E você vai fortalecer, você vai trazer paz, você vai trazer alegria. Os meus filhos não ficarão órfãos de pai. Essa igreja não vai ficar órfã de pastor. Nós teremos grandes coisas para contar. Queridos, no vale de ossos secos, o Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe paz. Porque eu não vou acreditar no que a palavra diz, querido? É um ano do dobro. Se for para orar em dobro, vamos orar em dobro. Se for para se santificar, vamos nos santificar em dobro, queridos. Mas nós vamos colher também em dobro de tudo aquilo que nós iremos semear. Então não economize as suas sementes de amor na sua casa. Não economize na mansidão, no domínio próprio, na paciência. Se doe. Sabe aquela mulher de Provérbios capítulo 31? E ele descreve, ele diz assim: onde vai se achar uma mulher desse jeito? Aí você pode dizer: sou eu. Diz aí as mulheres: sou eu. É uma mulher que dá honra ao marido. A Bíblia diz que o marido é honrado diante dos juízes, que acorda cedo sem preguiça. A Bíblia diz que não come o pão da preguiça, que arruma a sua casa, que lava a sua louça com muito amor, que cuida dos seus filhos, que honra o seu marido. Os nossos maridos, quem é casado, você que está em casa, os nossos maridos gostam de ser honrados. Ah, Patrícia, mas eu já faço tudo por ele. Honre com suas palavras. Honre com o melhor perfume, o melhor abraço. Honre educando os seus filhos para honrar o seu marido. Amém? A mulher virtuosa, ela caminha nessa perfeição. E eu vou ler outras características. A Bíblia diz aqui em Provérbios 31, versículo 25.
A força e a dignidade são os seus vestidos. É uma mulher digna. É uma mulher que não vive fofocando, sabe? É uma mulher que não perde tempo olhando a vida das pessoas, falando mal dos seus parentes, da sua sogra. É uma mulher digna, honesta. E o versículo, ainda no versículo 25 diz: quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. É uma mulher da fé. Né, Magda? De fé. O sangue pode dar nas canelas, mas está lá firme e forte. Mulher virtuosa, digna, que não vive preocupada, porque você confia em Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. E o versículo 28 diz assim: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Aleluia! 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 E por muito tempo, queridos, ainda eu estou aprendendo. Sempre que eu falar, mas sempre ela está aprendendo ainda. Por muito tempo, o meu foco era os defeitos. O meu foco na minha casa, na minha família, eu focava no que não estava dando certo. Olha que exemplo maravilhoso. Estava aqui as qualidades e os defeitos. Está vendo que não está cheia? Eu vou beber mais. E a minha visão, queridos, de uma mulher carnal era olhar os defeitos. Não tinha nada, vazio. Mas do lado dos defeitos tinha as qualidades, cheinho. Mas o que muitas das vezes a gente faz? A gente foca nos defeitos. Satanás, ele traz pensamentos, coisas do passado para atormentar. Meu Deus do céu, para atormentar as nossas vidas. E nós não estamos focando nas qualidades, estamos focando no defeito. Eu digo a você, se você não tirar os seus olhos dos defeitos, do seu marido, da sua esposa, as coisas só irão piorar. Mas seja uma mulher virtuosa, seja um homem honrado. Veja as qualidades que sua esposa tem. Meu Deus do céu, não foi à toa que você escolheu ela para casar, né? Não foi à toa que eu escolhi meu marido para casar. Ele tem virtudes, ele tem qualidade. Eu preciso focar nisso. Tá entendendo? Não é fazer de tola, mas eu preciso focar nisso. Porque se eu focar nos defeitos, queridos, eu só vou sofrer. Amém? Misericórdia, a hora passou muito rápido. O ser humano, queridos, perdeu o rumo da sua existência porque tem se inspirado em coisas que não trazem vida e só trazem mortes ou morte. Então o nosso foco é a palavra. A nossa inspiração é a palavra, não é o mundo. Não são as pessoas do mundo, mas o nosso foco deve ser a palavra. Amém? A palavra só vai fazer diferença na nossa vida quando nós, queridos, nos expormos para ela. Veja bem, o sol ele tem um poder no nosso corpo de trazer vitaminas, e entre elas a vitamina D, né, a mais conhecida, mas tem outras. Mas nós só iremos absorver a vitamina D do sol quando nós nos expomos a ele. Não é verdade? Mas ele está lá, para quem quiser receber vitamina D. Mas a gente precisa se expor para receber. A palavra é vida, é alimento, é poderosa. Precisamos nos expor a essa palavra, a essa presença, para que ela mude as situações, para que ela mude os ambientes, para que ela mude a sua família, meus queridos. Mas essa palavra vai se manifestar no nosso dia a dia, e eu creio nisso. Amém? Eu creio porque creio que essa igreja está cheia de pessoas que glorificam a Deus na sua casa.
Patrícia, mulher, porque tu não sabe? Não sei, nem quero saber. Mas o Senhor sabe. Mas de uma coisa eu sei. Você ouviu essa palavra hoje à noite. E você vai receber essa palavra e você vai colocar em prática. Você vai colocar em prática a mulher virtuosa que você é. O homem assumindo o seu sacerdote como deve ser, amando. Aí você vai lembrar da bola de ping-pong, tá bom? Você vai lembrar do sol e você vai lembrar dessa taça sem nada e a água cheia. Não olhe só para os defeitos. Amém? Quando você olha para as qualidades, essas qualidades elas vão superar, olha só, os defeitos. Amém? Seja santo na sua casa. Celebre as diferenças. Celebre as diferenças na sua mesa. Não crie um momento de comunhão. Não torne o momento de comunhão da refeição um momento de discussões, de briga. Sabe, o Senhor tem tratado algumas coisas comigo. E eu sou muito chata às vezes, eu já falei aqui para algumas pessoas. Mas é por amor, né? E eu fico, fulano, pega no garfo direito. Fulano, fecha a boca. Fulano, enrola o macarrão. Fulano, pega o guardanapo, limpa a boca. E eu fico. E o Espírito Santo, a semana passada, começou a tratar comigo. Disse, maneira um pouquinho. Você pode fazer isso em outro horário. Aí eu disse, eu acho que eu vou fazer só uma vez de cada refeição. Lembrando, né? Porque eu fico agoniada para lembrar. Mas eu estou exercitando. E eu sei que eu vou colher bons frutos. Amém, queridos? E eu queria que você, que deseja mudança na sua casa, na sua família, você baixasse a sua cabeça nessa noite. E eu vou orar por você. Sabe, eu sei que o seu coração está molhado de fé. Eu sei que o Espírito mexeu em coisas aí dentro de você, coisas bem específicas. Talvez coisas que eu nem citei, mas o Espírito Santo trouxe à tona nessa noite. E que você precisa pedir perdão ao Senhor, porque mesmo sabendo a verdade, você não quis ceder. E eu queria que você fizesse essa oração e se colocasse diante do Senhor como família.